a moradia, a luta pela moradia, que é o que nos motivou a estar aqui. Eu vou apresentar para vocês aqui rapidinho quem é da Assembleia que veio, que o que está acontecendo aqui vai ser registrado, vai ter o que nós chamamos de diligência, né, uma matéria. A TV Assembleia também veio. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Meu nome é José Maria da Silva, sou morador do bairro Morada da Serra e estou aqui presente hoje com vocês, né, para estar, assim, falando um pouco da indignação, o sofrimento que nós estamos passando aqui com a empresa, né? Mas é o seguinte, já lá vai para 5 anos mais ou menos que nós estamos nessa luta contra a empresa MRS Logística. Porém, é o seguinte, nós gostaríamos que ela tomasse uma decisão pelos moradores aqui, não só aqui do Jardim Ibirité, mas como também os moradores do Morada da Serra, que nós estamos sofrendo muito. Já lá vai para 5 anos que nós estamos nesse sofrimento. Moisés ou Jéssica? Você se apresenta também? Boa tarde, meu nome é Moisés, morador aqui do bairro Jardim Ibirité. Moisés Elias Gonçalves. Obrigado. Morador aqui do bairro Jardim Ibirité. E nós estamos aqui nessa luta aqui, já tem um tempo já que a MRS Logística está fazendo isso aí que vocês estão vendo aí com a gente, ó. Chegou e veio querendo tirar todo mundo de uma maneira que eu vou te falar para vocês, não tinha nem condições do sofrimento que a gente passou aqui. O sofrimento que a gente já passou aqui, só Deus é que sabe. Agradecer aqui ao Frei Gilvander, agradecer as pessoas aqui, o Dr. Carlos, que abraçou a causa com a gente. E agora vocês aí que estão aqui para poder ajudar a gente, porque é muito sofrimento que a gente está passando aqui desde o início, que a MRS veio para poder estar desapropriando, tirando as famílias. E é isso aí que está acontecendo aí, que vocês estão vendo aí, ó. Desapropriou famílias aqui com valores aqui irrisórios, que não conseguiu ir para lugar nenhum, entendeu? Alegando que a gente está próximo da faixa de domínio deles, sendo que hoje vocês vão ver aí, ó, que não tem nada próximo, que não tem risco nenhum. E é isso aí que a gente quer que seja resolvido pra gente, que a gente não pode fazer mais nada dentro da casa da gente, por causa desse processo aí, ó. A gente quer uma solução, a gente quer uma resolução para isso aí. Teve famílias aqui que aceitou 50 mil, teve famílias aqui que aceitou 30 mil. Lá em casa, lá eles chegaram lá com oferta e chegaram lá com o oficial de justiça. Eu chegando do meu serviço com a minha marmita na mão, eles chegou já me dando a intimação, falando que a minha saída tinha que ser imediata. Aí a gente já peguei, saí, fui no supermercado, busquei os negócios para poder pegar, embalar as coisas, tudo. Eles levou a gente para poder ver outra casa. Falaram que ia dar o caminhão para poder fazer a mudança. E eles não estavam se importando se o lugar que ia comprar era um lugar documentado, ou seja, eles estão alegando que aqui a gente está próximo da faixa de domínio e que aqui é uma área invadida. Mas se é uma área invadida aqui, depois de 40 anos, que tem morador aqui que já tem 40 anos que mora aqui, agora eles vinham alegar isso aí, fica muito fácil. São eu, minha esposa, meu filho e minha mãe com 81 anos de idade. Aqui é a dona Nelly, né? Nelly Gonçalves Eleutério. Que nome bonito, meu Deus. E qual é o nome da criança? Qual que é o seu nome? Natan. Natan Gonçalves de Souza. Minha esposa? Jéssica. Jéssica. Só fazendo um adendo pro seu Eu queria que você se apresentasse, nós estamos nessa fase. Só que ele já está dizendo... dele. Pode falar. Eu sou advogado do seu Moisés, só fazendo um adendo. Foram retiradas Advogado, todas... vai falar o nome. Maurício Prado Ferreira. Isso. Foram retiradas as famílias aqui de forma, eu entendo que não foi correto. Por quê? Porque as famílias foram retiradas sob a alegação que estavam ocupando uma área da MRS Logística. Porém, das casas aqui, não está na faixa de domínio. Inclusive a casa do senhor Moisés, dela não está na faixa de domínio. Só que quando eles retiraram essas famílias que estavam aqui, o que eles fizeram com o senhor Moisés? Os outros 4 ficaram aqui. Eles acabaram com a convivência deles. Tem 4 casas aqui hoje, né, 4 moradores apenas,
E eles têm um problema de vizinhança. Eles tinham vizinhos aqui, tinham uma rede de solidariedade que não existe mais hoje. A gente não pode mexer mais nada na casa da gente. A casa da gente vai aos poucos, vai se degradando, a gente não pode mexer. É uma questão que extrapola até a indenização em si, porque isso retirou a dignidade dessas pessoas. Eles estão morando num lugar hoje que Moisés pode confirmar que é insalubre, é ruim, ficou ruim porque não tem vizinho. Não tem, a gente já não tem mais a vizinhança, a gente já não tem mais aquela alegria que a gente tinha. E a gente pegava e via aqui, a gente pegava e aqui, a gente era unido, a gente tinha união, todo mundo super unido. E agora acabou isso, a gente já pega e já não tem, mas eles acabaram com a gente. O que a MRS Logística pegou e fez com a gente aqui, ó, foi uma brutalidade. Da mesma forma que está fazendo também lá no Morada da Serra, porque lá também eles pegou e desapropriou lá várias famílias. Então sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra e quando Moisés me ligou dizendo que a MRS Logística, lembrar que é uma filial da Mineradora Vale, a Mineradora Vale tem 57% do capital da MRS Logística. Quando me chamaram, a MRS já tinha demolido aqui 21 casas sem decisão judicial. Depois apuramos aqui sob coação, porque colocou funcionários aqui para coagir as famílias, ou assina um contrato aceitando injustamente, tá? E depois lá na Morada da Serra, por isso fiquei sabendo, o Zé Maria me ligou também, lá a MRS demoliu outras 19 casas lá. Então só nesses dois locais são 40 casas demolidas. 40 demolidas já. Sem decisão judicial, né? Está presente. Meu nome é Lázaro Ribeiro Maia, sou morador aqui de Jardim Birité, moro aqui no 47. Então tô nesse negócio aqui, a gente não tem sossego. Todo mundo tem que falar uma coisa, todo mundo tem que falar uma coisa, só, você entendeu? E essas pessoas que saíram daqui, muita gente pegou aqui, tem gente que pegou até 30 mil, 50 mil. É uma dona que mora entre meio e eu, Moisés ali, ó, até um filho de deficiência, ela comprou lá naquele fundo. Ela teve que mudar de lá, ela não tem sossego de morar, que é para chegar na casa dela, ela tinha que avisar os vizinhos a hora que ela ia chegar e quem ia chegar de visita. Cadeirante não tem como andar. Cadeirante tem como andar. No morro lá. É uma justiça que está fazendo com nós. O Moisés aqui, o dia que eles chegou a trazer até a escorta da polícia para tirar nós. O Moisés desesperado, arrumando os tempos. Eu falei, Moisés, olha os seus papéis de direito, nós tínhamos direito de 5 dias. E eles falaram que a advogada aqui, a Magna, falou com o Henrique, funcionário da MRS. Ó, Henrique, fala com o pessoal lá, eu tive uma vitória, tá? Eu só ia pra cima, a vitória eu tinha daqui lá, ó. Só divino. Aí falei com o Moisés e Magés para não esquentar a cabeça, que nós ia permanecer. Trabalhei muitos anos em siderúrgica, eu tô com 60, vou fazer 66 anos. Trabalhei 3 horários, nunca tive rodovia. Aí eles acham assim, eu comprei aqui, isso aqui, se eu tivesse que era invadido, não tinha comprado. Tem documento, pago os impostos, água e luz, tudo direitinho, para mim não dá um motivo. Eu tenho direito de morar. Eu vim da roça, quando eu vim da roça, eu vim com 2 pares de roupa e 1 par de sapato velho. Isso que eu tenho hoje, tudo que eu tenho é tirado do braço e do suor. O suor é sangue. O suor não é igual a esse que chega. Porque tem um cara que trabalha na linha que não pode vir aqui hoje. Ele ajudou a construir a linha. Já existia morador. Na Morada da Serra já existia morador. Os moradores ocuparam antes de se construir a ferrovia. Agora veio tirar nós na maior sacanagem. O escolta da polícia, você entendeu? Isso é igual eu fui criado no interior, meu pai, os outros. O estudo não tem muito não, mas educação e respeito aos outros, ele me ensinou demais. Ele me dava assim, falou assim, ó minha filha, eu não posso te dar o seu estudo não, mas você honra a casa que você veste. Não precisa ninguém chamar a sua atenção, você tem que respeitar até uma criança dentro da casa dele, ó, de 2 anos. A gente não pode humilhar ninguém e nem desfazer ninguém, mas do jeito que você está fazendo com nós aqui é a maior sacanagem. Eu não estou dormindo, eu estou com a pressão alta, eu tenho problema de coluna, minha pressão não abaixa, que é tanto ficar sofrimento. Aqui nós éramos uma família unida, um que estava, fulano, vem cá, me leva para o médico. Eu tinha um carro velho, eu pegava a pessoa, jogava dentro do carro, levava, entregava lá no hospital, você entendeu? Era uma família unida, não era, Moisés? Com certeza, absolutamente. Agora acabou a felicidade nossa. Se me permite, deputado Lelé, com a informação, os moradores me mostraram aqui, acho que é isso aqui, ó. Então, vê, a ocupação começou antes de se construir a ferrovia, há mais de 50 anos atrás. Quando era com o DENIT mantinha limpinho, limpo, não era problema nenhum.
O DENIT, inclusive, colocou esses ferros aí, ó. Isso aí é o DENIT demarcando. As casas podem ficar pra cá e tal. Agora, quando passou pra concessionária, Largou as traças. aí ficou tudo abandonado. Aí depois vem a MRS Tá certo. fazer o despejo e deixar abandonada a área. Semana passada eu estava aqui, ó, a Jéssica gravando com a Jéssica. Só limpando da linha pra lá. Ficou lá de casa aqui, foi nós que limpamos. Reunimos as 4 famílias que ficou e limpamos. Meu nome é Marcos, eu moro aqui na rua dos Ferroviários, número 49. Eu sou um dos moradores mais antigos dos que está aqui hoje. Aqui era 25 famílias. Então das 25 restaram só nós, né? Porque a gente, as 4 famílias justamente, porque a gente resistiu. A gente bateu no peito e falou que não vai sair e não saímos, né? Com toda a pressão psicológica, coação, né? Por parte da MRS, né? Então a gente não saiu, a gente está aí firme e forte, né? Então quer dizer, eles querem que a gente faça as coisas do jeito deles. Ou seja, dependesse deles, a gente praticamente estava morando debaixo da ponte. Não é isso, porque a gente é humano. Entendeu? Então a gente trabalhou muito por isso, para chegar até aqui, para uma empresa que pega serviço prestado para poder pôr a gente em qualquer lugar, isso não existe. Então o justo tem que ser justo. Então paga a gente, né? Põe a gente no outro teto, semelhança do nosso, né? Que a gente sai numa boa. Mas a nossa proposta é de ficar aqui, de 25 famílias, né? Das 25 famílias... Aqui no Jardim Birité. Só aqui no bairro Jardim Birité, das 25 famílias foram... aí eles conseguiram fazer um acordo, de qualquer jeito, né? Você fala que eles demoliram sua casa das 21 famílias. E as 4 famílias que faziam parte das 21 famílias ficou. Que é eu, Moisés, o Lázaro e o Gladys. É Marcos de quê? Marcos, Roberto. Marcos. Meu nome é Rosana. Seu nome completo. Meu nome é Rosana Xavier de Lima. Eu tinha uma casinha ali no 67. Aí eles demoliram na ela. ponta de lá, né? Lá no do lado. Demoliram ela e não me deram nada. Aí a última vez que eu estive na Defensoria Pública, né? O moço da central pegou meu telefone, falou que ia ligar pra mim, até hoje ele não ligou. E eu tô aí, desde 2011. Pagando aluguel, né? Pagando aluguel. Por conta própria. Com problema de saúde, né? Que eu tive um problema muito sério no pé. Meu nome é Geraldo Gleidson de Oliveira. Também sou um dos moradores aqui, né? Que estão passando por essa pressão aí, né? E que nós passamos também, né, senhor? Muita pressão, inclusive no beirando o Natal, né, senhor? A gente passou uma pressão violenta aí. Foi o pior Natal da minha vida que eu tive. Que ano foi isso? Foi de 23 para 24. Natal de 23 para 24. Isso, isso mesmo. Pior Natal, minha menina, sem exagero, até hoje ela ainda sonha, porque no dia a pressão foi tanta, com escolta armada, que esse caminhão, né, carregando as mudanças dos pessoal aqui, a pressão foi tanta. Minha menina ficou quase uma semana sem dormir direito, tá? Ficou sem a aula. São quantas pessoas lá, Gleidson? Lá nós somos eu, minha esposa e minha filha, na minha casa, né? Aí a pressão foi demais, só. Eu também, até hoje, às vezes a gente ainda... Né, porque o que eu tenho é isso aqui. Tudo que eu tenho é isso aqui. Às vezes para uns pode ser pouco, mas para mim o que eu tenho, que eu consegui na minha vida até hoje foi isso, sabe? E a gente fica naquela, com medo realmente de perder, porque cada hora um chega e fala uma coisa, né? Muitos chegaram e falaram pra mim, você não vai sair, nós não tem medo de ficar sem nada. Não, não tem não, vou ficar aqui, ué. Meus amigos. A palavra que nós mais ouvimos aqui mais ouvia era isso, mas você não tem medo de ficar sem nada. O pessoal da MRS chegava e falava assim pra gente, sabe? Eu falei, não, eu tô dentro que é meu, não vou sair não. Porque a pressão era muita, né? Eles estavam obrigando a gente a aceitar o que eles queriam dar pra gente. Eles não estavam olhando o que valia, eles estimulavam um valor ali para cada um, oferecia e falava. Se não aceitasse, era arriscado a gente ficar sem nada. Mas aí, graças a Deus, nós 4 resistiu e tá aí. Aí a gente queria uma decisão, né? Só que igual a minha casa, ela precisando de fazer algumas coisas lá, a gente não pode mexer, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como é que vai ser. E é isso aí, o que eu mais queria era isso aí, só que resolver, sabe? Pra nós todos aqui, ficar em paz, que eu não tenho vontade de sair daqui não, eu queria ficar aqui. Eu sou Henrique Lazarotti, sou advogado popular, represento aqui o Gleidson, o Lázaro e o Marcos, né?
Deputado Leleco, eu queria colocar o seguinte: Ibirité é uma cidade de um histórico de muitas injustiças socioambientais, e esse aqui, infelizmente, é um dos capítulos mais tristes. É lamentável que uma empresa concessionária de um serviço público, no caso aqui o transporte ferroviário, ela haja à margem da lei completamente, violando todo tipo de princípio da administração pública, os direitos fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição. E assim, para resumir, porque a gente tem aqui muitas atividades aqui, mas a gente vai ter oportunidade de falar melhor durante o dia. Para vocês terem uma ideia aqui, no ano de 2020, Ibirité sofreu uma tragédia terrível com as chuvas. Até hoje a gente tem aí aproximadamente 500 a 600 famílias desabrigadas pelas chuvas. Isso foi em 2020. E aí no final desse ano, de 2020 para 21, no início de 2021, eles ajuizam essas reintegrações de posse às portas ali do período chuvoso. E, para completar, a cereja no bolo, Dr. Carlos, né, o nosso geólogo aqui, que está nos assistindo, eles vêm com toda uma discussão do risco geológico iminente, as famílias vão morrer, é um absurdo, é um perigo e tal. Depois que o processo anda, esse risco geológico ele desaparece, né, Dr. Carlos? Não fica confirmado, né? A faixa de domínio, ela também não se confirma, por uma série de motivos. Eles não conseguem demonstrar que aqui foi instituída uma faixa de domínio, né? Eles alegam, eles apresentam plantas, mas não há nenhum ato aí que tenha expropriado o proprietário original dessa região, não tem nenhum tipo de processo judicial, nenhum tipo de decreto de utilidade pública, nada. Nada disso aparece. Então, para você ter uma ideia, deputado Leleco, quando a juíza deu a liminar aqui, nesse contexto que eu estou lhe explicando, ela teve a cautela de dizer assim, antes de cumprir a liminar, que seja feita uma perícia judicial avaliando os imóveis para cautelar os interesses aqui dos moradores. O que a MRS faz? Ela se antecipa, bota uma tropa em campo aqui, fazendo tudo isso que eles relataram aqui, e antes do perito chegar no local, antes da data fixada para a perícia, eles já tinham demolido aqui as 21 casas. Ou seja, e aí, na perícia, o que o perito coloca? O perito coloca uma série de questões que diz para o juiz o seguinte: excelência, aqui não dá para saber se tem uma faixa de domínio. Tanto que ele conduz a perícia dele considerando os dois cenários. Ele avalia os imóveis, considerando que teoricamente está numa faixa de domínio e também que não estaria numa faixa de domínio. E aí ele faz a avaliação dos imóveis com base nisso. Num deles ele inclui a terra, no outro deles inclui só a edificação. E a MRS queria evitar isso. Esse é o mesmo procedimento que eles usaram lá no Morada da Serra. No Morada da Serra tem pessoas lá que estão lá há 50 anos. E eles entram com um boletim de ocorrência dizendo assim: excelência, há 6 meses invadiram aqui esse local. E aí vem com esse boletim de ocorrência, há 6 meses para quê? Para fugir da audiência que está no Código de Processo Civil, que após de mais de 1 ano e dia o juiz tem que fazer a audiência preventiva. Exatamente, o juiz tem que fazer. Para evitar isso, eles usam dessa maneira, de má fé. E aí depois, novamente lá, não se comprova nada disso. Se comprova que a comunidade já estava consolidada lá há décadas. E no final eles conseguem colher de uma maneira ou de outra essas demolições de uma maneira totalmente arbitrária, abusiva, com indenizações visas. Em alguns casos, estava a senhora Rosana, parece que nem foi. Nem foi indenizada. Nem foi indenizada. Nada, não recebeu nem um centavo. Então, esse é um cenário muito grave. E o que a gente pede a essa comissão é que ela nos ajude, né? Porque também a política tem um papel nessa história. Que não fique somente assim, o poder judiciário, as instituições de justiça, mas a política também tem um papel aqui para tentar sanar esse quadro generalizado de violência, de agressão, de injustiça. Obrigado. Eu não tenho dúvida que o que vocês estão engasgados para falar é muita coisa. Carlos Fontes Perlin Guizek, eu sou geólogo já há uns tempinhos, 50 anos de formado, aonde eu vim aqui por solicitação do Frei Gilvander e fiquei já de início muito assustado com o que se falava, que existia um risco geológico. Não tem. Toda a argumentação técnica que foi apresentada é falha, muito mais no sentido de apresentar uma argumentação técnica para colocar o pessoal para fora e para fazer uma obra desnecessária igual foi. Então alguém teve vantagem nessa obra e os moradores próprios mostraram o seguinte: se a gente não fizer um muro lá embaixo, não é o suficiente, e foi. Tanto é que pararam as obras, os taludes estão estáveis, não tem nenhuma justificativa de alegação de risco ambiental. Simplificadamente é isso. Então, uma pergunta sobre o processo.
Recentemente houve uma visita do juiz responsável aqui. Não, lá no Morada da Serra, aqui não. Aqui não. Duas ações. Lá no Morada da Serra. Dentro do órgão que gerencia as concessões ferroviárias, no caso a NTT. Olha, a NTT e o DENIT, eles dizem que não tem interesse na causa. Eles alegam que com o contrato de concessão, todas essas obrigações passaram para responsabilidade da MRS. Embora recentemente esteja acontecendo uma mudança de entendimento do DENIT. A gente tem conhecimento que na região sul do Brasil, o DENIT tem se manifestado interesse na causa. Principalmente, aí eu queria fazer esse link para vocês, o seguinte: a NTT e o DENIT, eles reconhecem que existe um completo desconhecimento sobre a realidade das faixas de domínio. Inclusive, eu tenho um seminário da NTT aqui em que a MRS expôs a situação da malha ferroviária que está sob sua administração, dizendo que realmente eles não têm conhecimento de onde foi instituído, quais são as dimensões e tal. Questão de registro público, não tem nada. Então é uma bagunça. Infelizmente eles ajuizam essas ações e conseguem. Porque por ser uma concessão, essas áreas de fato são da União. Claro. Elas estão repassadas por um período de 30 anos para a MRS, mas a propriedade é da União. É isso que eu considero também sensato. E a prefeitura aqui, ela age de alguma forma nessa questão aí, de um lado ou do outro? Olha, assim, nenhuma para poder a prefeitura se manter isenta. Eles falam que, mas a gente sabe, prefeituras não é bobo não. Com certeza absoluta, eles estão querendo tirar algum proveito disso aqui sim, e eles estão coliados com a MRS sim. Eles sabem, mas estão querendo tirar o corpinho fora deles, mas eles têm a ver com isso aqui sim. Com certeza absoluta tem. E o indício disso não é a mesma. E o indício disso é que... em dezembro, em janeiro. Mesmo então, só para lembrar, a administração passada era William Parreira, agora é o Diniz Pinheiro. E o indício também é porque a funcionária da MRS chamada Berenice trabalhava aqui, depois estava trabalhando pela prefeitura. Nós perdeu em primeira, recorreram e está em segunda agora? Como é que não teve julgamento. Tá em primeira ainda. Está na fase de provas ainda, análise de contestação. Calor das emoções que estava explicando, que é contexto. Essa liminar logo em seguida, alguns meses depois, vem cassada pelo Tribunal de Justiça. A mesma coisa aqui e lá. Ela é cassada porque o judiciário acaba reconhecendo que aquilo ali foi uma situação muito nebulosa e recua nessas decisões. Mas eles, se valendo desse poder simbólico da liminar, eles conseguiram fazer o desastre que eles fizeram por aí. Deixa eu ver se eu entendi direito. A liminar, ela falava que poderia ter algum tipo de ação se tivesse um estudo prévio antes. Só que aí a MRS entrou, demoliu primeiro e não fez o estudo, foi isso? A liminar pedia que antes de cumprir a reintegração de posse, que houvesse uma perícia judicial. Signou o perito. O perito fixou a data. Antes do perito vir, eles passaram fazendo um arraso. O perito chegou aqui e ficou... Eles passaram aqui por meio de uma funcionária chamada Berenice. O Freire Vander falou que ela trabalhou na MRS, foi na prefeitura depois. E ela falando que, dizendo assistente social, não é isso? Isso. E falando que a pessoa tinha que sair, porque tinha um processo, que ia ter liminar, que todo mundo ia ser desapropriado e perder tudo. Correto? A partir disso aí, todo mundo que ficou com medo saiu, sobrou 4 famílias. Eu famílias. Aqui, porque essa Berenice aqui, tem no meu portão do Marquito, o Marquito ficou nervoso demais, ela falou: se nós não saíssem, nós ia perder tudo, vocês vão ficar com a mão na frente e outra atrás. Primeiro, é que nós temos lado. E o lado daqueles que o Estado brasileiro, ao invés de prover de moradia, está permitindo que seja feito negócio, mercadoria da moradia de cada um e cada um. Isso para nós está patente, está para nós verificado aqui. Acontece que nós viemos também para culminar numa audiência pública para a gente poder dar encaminhamentos a partir dela, documentando, registrando o testemunho. Nós não viemos para deixar nada parado e nem para fazer pirotecnia de levantar aqui o que vocês já estão cansados de saber para poder deixar parado. Então, o compromisso da gente de vir aqui é este. Tem uma coisa aqui que talvez nos instiga é não ver os 21. Dentre elas, das 21 está um aqui. Rosana. Não podemos dizer que nós não podemos deixar de lutar por aqueles que, infelizmente, foram enganados pela empresa numa negociação nojenta, sem escrúpulo. Isso está claro para todo mundo. E ainda deixar alguém sem moradia e sem recurso para pagar aluguel. Isso é mais criminoso. A gente está compreendendo aqui. Aqui, numa área que a gente vê
que poderia estar sendo utilizada até para produção de alimento, para horta, né? Está abandonada totalmente. E fica claro para nós também que há aqui sim um registro de uma tentativa de demonstrar o que era essa faixa de domínio a partir desses... esses postes de ferro aí, ó. É que na verdade são balizas, né? Balizas. Então, para nós está aqui interessante e a TV está registrando. Nós vamos fazer aquela caminhada até para demonstrar para as pessoas, nós estamos falando com menos de 300 metros, né? Ou seja, as pessoas, 25 famílias se valiam, às vezes de não ter uma fachada nem de 8 nem 10 metros, mas umas casas que a gente olha, quando demolidas aqui, ofereciam condição de dignidade de vida, né? Famílias de 3, 4 pessoas, como está a senhora aqui. E casos sem nenhum comprometimento. A gente está vendo aqui que houve uma negociação daqueles que utilizaram todas as suas forças contra os pequenos, né? Mas mesmo assim, 4 famílias existem e não esquecem das outras. Isso é que é importante. Taldeleco, outra informação aqui também é claríssimo que é higienização, expulsar os pobres, porque do outro lado ali, ó, o que tem do outro lado ali, Marquinhos? Do outro lado ali tem um estádio. O estádio da cidade está aí, ó, onde acontecem as festas da cidade. Então parece que os pobres aqui enfeiavam as festas da cidade aí. Ou expulsar aqui para fazer o... Exatamente. É importante porque quando a gente consegue verificar que houve uma obra pública, um investimento público... Ali o estádio lá, Leleco. Para poder acionar as classes mais baixas de saírem, Frei Gilvander usou o tema da higienização, mas o meu mestrado é sobre gentrificação, que é enobrecimento das áreas mais pobres. É muito ruim ficar olhando para a feiura dos pobres, mas me desculpem, o que eu vi aqui não foi pobreza. O que eu vi aqui foram famílias que, consolidadas no tempo, existem moradias robustas, com dignidade, como as que nós estamos vendo. Parece-me que o negócio que acionaram aqui é um pouquinho maior. É um negócio que trouxe a retirada das moradias e que colocou algum equipamento e recurso público contra as pessoas, né? Então a gente vai aqui também vendo para concluir. Pois não? Deputado Leleco, você tocou num ponto extremamente importante, que é o seguinte: isso que o senhor está falando pode ser representado pela diferença de tratamento que houve aqui no Jardim Birité, no Morada da Serra, e um outro bairro de Birité. E aí eu explico. Nesse outro bairro, que é o bairro Los Angeles, que também é um bairro popular e tal, lá no bairro Los Angeles, a prefeitura de Birité tinha interesse em fazer uma praça. Lá sim, uma área, Frei Gilvander, que é uma área classificada como de alto risco geológico. Mas lá, a MRS não ajuizou essa ação. Somente depois, quando a prefeitura manifestou interesse em fazer um equipamento público ali, é que a MRS entrou em negociação com essas pessoas e, inclusive, a informação que nós temos é que deu indenizações bem mais interessantes do que para eles aqui. Final para as famílias, ao final da ação que eles sequer concluíram, não é isso? Exatamente. E não estava arbitrado o valor, porque não teve comissão para avaliar o valor de cada imóvel? Não teve. De onde surge esses 130 mil? Esses 130 mil, eles vêm com os engenheiros deles e fazem uma avaliação deles, né? Deputado Leleco, explica aqui, o Marquinhos. Eu sou morador dessa casa aqui, da parte de trás, porque aqui na verdade, Leleco, aqui morava 2 famílias. Eu, a minha esposa, do lado de lá, e do lado de cá morava a minha irmã com os filhos dela. Aí pressionaram tanto a sua irmã, né? Não, e pressionaram tanto, mas tanto, que ela acabou aceitando. Eu falei com ela assim, não aceita a proposta deles, porque eles querem separar a gente. Aí conseguiu, aí vieram aqui, mesmo eu falando com a minha... O Estado brasileiro não pode permitir que concessionária faça esse nível de cisma, de divisão. Aqui está claro, retira e pressiona a irmã e mantém o irmão, que está mais próximo do que seria... Tá vendo a porta lá, Leleco? Ali era Leleco, a porta lá que unia as 2 casas, ó. Então rachou as 2 famílias. Isso, aqui nós dividíamos o espaço, parede e meio. Eu falei com o técnico que não podia derrubar o barraco dela, a parede dela, porque ia sofrer danos. Olha lá a rachadura que eu sofri lá. Mesmo eu falando com eles que não podia, que podia deixar assim, que eu até tomava conta. Hoje vem, eles vieram e desmanchou. Isso aqui, ó, época de festa, essa cerca aqui, né, foi eu que fiz aqui, ó. Essa cerca? Essa cerca. A IMRS veio e queria proibir a fazer a cerca. A minha segurança, eles iam matar um cara aqui dentro. Eu, mas a minha esposa, cadê a minha esposa? Ela tá aqui, ó.
Então eu mais ela, nós gritou. Faça não, aí os caras saíram correndo. Eles iam matar um cara bem aqui no canto. Então para poder servir para minha segurança, eu tinha que fazer essa cerca. E a MRS, ela veio um dia depois e filmou isso aqui. E eu falando com eles, ó, eu tinha que fazer para manter a minha segurança. Essa daqui a casa do seu Lázaro, ele que é tá aqui. aposentado. Não tem outra casa no fundo, a dele Tem outra, uma construção que mas ele ocupa. Sim. Tem a casa velha e ele fez uma casa nova. Então são duas casas aí que eles queriam derrubar. Foi outra pessoa Aqui que sofreu era pressão. onde que tinha a senhora que tinha um filho deficiente e que pegou e aceitou aqui, ela aceitou aqui uma migalha de indenização, foi para outro lugar, só que com o filho dela deficiente, esse outro lugar lá, os ônibus era tudo longe, posto de saúde longe, padaria, supermercado, tudo longe, não estava tendo como ela pegar e viver lá. Ela teve que desfazer de lá para poder hoje estar no aluguel. Aqui dá pra gente ver que a fala do geólogo, o senhor Carlos, presente, que não existe aqui nenhuma ameaça geológica, veja. O talude está estável, a casa não tem uma trinca. Não tem trinca nenhuma. Não tem nada. E provavelmente morava ela e o filho? Ela, o filho e cunhado dela, né? E um cadeirante. Só para você ter ideia, as casas que a Coab oferta para as famílias, cabem 2 ou 3 aqui dentro. Para dizer que aqui tem conforto e tamanho, sim. Então fez Não coação com a dona Terezinha, que tinha filho cadeirante. Só uma pergunta aqui, comparacional. Na favela. A sua irmã, a área é metade do que nós estamos vendo aqui, um pouquinho menos. Um pouquinho menos. O que ela recebeu é o mesmo que recebeu essa família aqui? Olha, veja bem, o que ela recebeu lá, deu para ela comprar em outro lugar. Mas só que outro lugar não é semelhante igualzinho a esse aqui. Gente, a minha pergunta é simples. Sim, o valor entendi. numa área X é o mesmo que foi pago numa área 2X? Não. Então o valor meu foi um, o valor dela foi outro. Teve casa aqui, Leleco, que tinha a família estava em cima e o filho casou e morava em cima. Aí o filho fraquejou e assinou o contrato, aí o pai e a mãe perderam direito. Teve que eles queriam derrubar em cima, demolir em cima, como é que o pai e a mãe ia conseguir Hoje a legislação brasileira já tem até a figura do direito de laje, né? É o solo criado, né? Então criou briga entre as famílias, porque aí filho fez acordo forçadamente. Aqui, ó, 445, a Mas casa. é pra gente não precisar. Moisés, outra. Aqui a área que eles derrubaram também, né, Gladson? Isso. Essa daqui então é uma área que está no mesmo tratamento da lá. Eles derrubaram casas de lá. parte daqui. A senhora era daqui? Sua casa era aqui, né? Era. Rosana, foi derrubada. Aí, tá certo. Derrubou para deixar tudo abandonado aí. Criando bicho, né? Aqui não deu tempo nem de escapinar, né? Não, eles não fazem manutenção nenhuma. Não, quem capinou lá foram as famílias daqui que estão capinando. E aqui... Então deixou tudo essa área. Sendo, deputado Leleco, que ó, do lado ali está o Clube Itapuã, que está muito mais perto da ferrovia e não foi incomodado. Aqui ao olhar a gente está claro para nós que tudo que a MRS queria concluir era com a saída do CES4 também, né? Não é isso? Eles queriam tomar a área toda, né? Nós só estamos contando essa história aqui porque vocês resistiram. Exatamente. Tem várias ligações dele. Eu estava trabalhando lá no Tirol, lá em Belo Horizonte. Uma dessas vindas para cá, eu tenho moto. Quando eu vim, tem umas curvas do Jatobali que pra mim virou uma reta. Eu ia bater de frente na carreta. Deus que iluminou. Teve gente que foi despejada aqui que já morreu, não já? Porque quando cheguei aqui, o trator já estava aqui. Teve pessoa que foi despejada aqui, desgostou e já morreu. Nós queremos, Senhor.